A igreja evangélica não é a igreja de Deus, não é a igreja de Jesus. E hoje eu vou deixar mais uma prova disso. Vamos lá. Bom, eu sempre recebo aqui críticas da seguinte maneira: você só sabe falar mal dos pastores, você só sabe falar mal da igreja, você só quer tirar pessoas da igreja de Cristo. Não, querido, eu estou falando a verdade. Não que eu seja dono da verdade. Há dezenas, centenas de pessoas que também aprenderam a verdade e estão divulgando a verdade. Denunciar o que está errado não é falar mal de ninguém. Eu não cito o nome de ninguém, eu não cito o nome de denominações. Então, se pastores e denominações estão agindo contrário ao evangelho, eu sinto muito. Então vamos lá. Qual a prova que eu vou te dar? Quantas palavras de Deus existem? Não é só uma? O evangelho que Jesus deixou não foi um só evangelho, não é uma só verdade. Como que cada denominação tem a sua palavra de Deus, o seu evangelho, a sua verdade, briga por ele, diz que o seu está certo e que o do outro está errado. Eu separei algumas coisas aqui. Por exemplo, o batismo. Se a pessoa é batizada numa denominação, ela vai para outra, a outra não aceita o batismo, ela tem que batizar de novo. Não é tudo o povo de Deus, não é tudo uma igreja só, a igreja de Cristo. Como que o batismo da minha está certo e da sua está errada? E a ceia? Algumas, a ceia é uma vez por ano, outras uma vez por mês, outras uma vez por semana. E está certa, a minha está certa, a sua está errada, brigam por causa disso. Alguns creem na predestinação, outros creem no livre-arbítrio, e é a palavra de Deus, é o evangelho, tanto para um como para outro. O batismo nas águas, uns creem que tem que ser por aspersão, outros creem que tem que ser por imersão. Para alguns, o batismo tem que ser no rio, água corrente. Para outros, uma lagoa está muito bom. Para outros, pode ser num tanque, numa piscina. E para outros, esses que batizam no tanque, na piscina, Deus me livre, isso não é batismo de jeito nenhum. Batismo no Espírito Santo. Uns acreditam que a pessoa é batizada na hora que aceita Jesus. Outros acham que o batismo no Espírito Santo é uma bênção que tem que ser buscada. E tem mais um: quem não é batizado no Espírito Santo é um crente de segunda categoria, não é um crente de verdade. Para uns, o batismo nas águas tem que ser em nome de Jesus. Para outro, pode ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E brigam falando que a palavra de Deus é o evangelho. E a consagração de obreiros? A maioria das igrejas, não interessa qual cargo, principalmente o de pastor, se você é consagrado numa denominação, a outra não aceita a sua consagração. A pastor, diácono, obreiro, seja o que for, você tem que consagrar de novo. O pior, que eu fui consagrado por Deus nessa denominação, mas a outra não aceita. O consagrado por Deus é a consagração dela, a da outra não é. Não é a mesma igreja, não é a igreja evangélica. Nós temos os tradicionais que pensam de um jeito, os pentecostais que pensam de outro, os neopentecostais que pensam de outro ainda, entende? Para alguns tem que haver campanhas na igreja, para outros campanha é a coisa mais errada do mundo. Tem igreja que não aceitam divorciados e casados de novo de jeito nenhum. Para outros aceitam, dão cargos, consagram essas pessoas. Para alguns o paletó é importante, né? E as roupas. Para outro, qualquer roupa que você tiver, tudo bem. Para uns, a liturgia do culto é de um jeito, para outro é do outro. Tem gente, por exemplo, que o culto tem que ser 40, 50 minutos. Para outro tem que ser 1h30. Para outros tem que ser 2 horas de culto. Alguns chegam a mais de 3 horas. É uma bagunça. Perguntinha para você: essa não é a casa dividida? Jesus não falou que uma casa dividida não subsiste? Se é uma única igreja, se é um único povo de Deus, se é uma única palavra, se é uma única verdade, se é um único evangelho, como que cada um tem a sua palavra, a sua verdade, o seu evangelho, a sua crença? E tem mais: a minha está certa, a sua está errada. Eu, hein? Isso é a igreja de Cristo para você? Entende o que nós combatemos? Nós não combatemos pastores ou denominações.
combatemos os enganos. Eu só falei de alguns aí. Este é um motivo que essa não é a igreja de Cristo, ok? É uma casa dividida. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.